O ministro Fernando Haddad anunciou hoje medidas para ampliar a arrecadação do governo e tentar cumprir a meta de déficit zero no próximo ano. Uma das alternativas é reonerar a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam, o que provocou reação entre empresários e parlamentares. O pacote, composto por 3 pontos, foi divulgado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e será encaminhado ao Congresso por meio de uma medida provisória, ainda sem data para publicação. Primeiro, o governo vai limitar a 30% a compensação tributária feita por empresas por meio de decisões judiciais. A compensação é usada por companhias que pagaram impostos errados no passado. Nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum, a título de compensação. Então, a empresa vai continuar podendo compensar, né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. O governo também voltará a cobrar gradualmente impostos do setor de eventos, que estava isento por causa dos prejuízos causados pela pandemia. A medida deve repor 6 bilhões de reais em perdas da União. A polêmica do anúncio está na reoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país. Em outubro, o Congresso aprovou por ampla maioria a prorrogação da desoneração. A proposta permite às empresas pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. Em novembro, a desoneração foi vetada pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado por deputados e senadores há 2 semanas. A reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso e ficará abaixo disso em alguns casos. O anúncio foi criticado por parlamentares. A edição da medida provisória, ela contraria uma decisão do Congresso Nacional, tomada por ampla maioria em ambas as casas. Certamente enfrentará resistências desde a sua largada. E a insegurança jurídica também é outro problema da medida provisória. Como é que o empreendedor brasileiro irá se portar? Dia 1º de janeiro está batendo na porta. Ele vai seguir a regra da medida provisória ou da lei aprovada pelo Congresso, recentemente publicada no Diário Oficial da União? A derrubada do veto presidencial à desoneração foi promulgada hoje pelo Congresso. Essa medida provisória apresentada pelo governo contraria a decisão do Congresso Nacional, que é representado pela totalidade dos brasileiros e brasileiras, causando ainda mais insegurança jurídica. Certamente essa iniciativa sofrerá resistência não só dos setores, mas também do Congresso Nacional, que aprovou a prorrogação da folha de pagamento por uma ampla maioria e posteriormente derrubou o veto do presidente, também por uma votação muito expressiva. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, disse em uma rede social que o governo aumenta os impostos da folha de pagamentos nas festas de fim de ano para cobrir o rombo dos 37 ministérios, da multiplicação de cargos, do déficit sem controle. Em nota, as entidades que representam os 17 setores afirmaram que não é razoável que a desoneração seja imediatamente alterada ou revogada por meio de uma medida provisória, contrariando uma decisão soberana do Congresso Nacional, ratificada pelas 2 casas na derrubada do veto presidencial. Nós achamos que esta questão de discussão de desoneração para 17 setores ou para novos setores, ela deve vir no âmbito de uma nova discussão de reforma tributária sobre a renda e sobre o trabalho, e não agora. Essa MP traz muita insegurança a todos os agentes econômicos. Na verdade, nós sempre defendemos o diálogo e sempre defendemos que houvesse uma solução ampla para essa questão do custo do trabalho no Brasil, para gerarmos empregos de qualidade, empregos formais. No entanto, ao anunciar que essa MP vai ser enviada ao Congresso, eu acho que isso atropela uma decisão soberana da sociedade através da Câmara e do Senado, sobejamente conhecida e reconhecida, tanto que o veto foi derrubado.
Os empresários dizem que não foram procurados pelo governo para discutir a medida. Não tivemos acesso a nenhum texto, não houve uma consulta prévia sobre isso, apesar de nós já termos nos colocado, e torno a repetir esse ponto, né, apesar de nós já termos nos colocado à disposição para essa discussão, e uma discussão também baseada em dados e números. O ministro foi muito correto em dizer que precisamos trabalhar com dados e com números, e nós temos esses dados e números e apresentamos esses dados e números ao governo para dar subsídios a essa discussão. A medida provisória tem validade após a publicação, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. De acordo com a Constituição Federal, qualquer mudança relacionada ao aumento de impostos só tem efeito depois de 90 dias. Para compensar, o governo pretende reduzir a alíquota cobrada sobre os funcionários que recebem o salário mínimo de 20% para 10%, para tentar incentivar a geração de empregos.